Eu saúdo a toda a congregação, a todos os nossos irmãos. Desejo a paz do Senhor Jesus. Convido aqueles que puderem para estarem em pé e abrirem a palavra do nosso Deus na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Leremos do verso 3 ao verso 7, ao verso 8. Verso 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Leremos do verso 3 ao verso 8. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Leremos até o verso 8, que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Leiamos juntos, irmãos. Verso 8, comigo. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Até aí. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, a palavra de Deus, no texto em que lemos, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica para mostrar à igreja que assim como outrora os membros, isto é, as pessoas, colocavam os seus membros à disposição do pecado, então Paulo vai escrever agora dizendo o seguinte: agora a igreja deve colocar os seus membros à disposição de Deus. E para colocar os seus membros à disposição de Deus, para realizar a obra de Deus, é necessário que estejamos em santificação. Então hoje nós estaremos falando sobre a santidade de Deus em nós. A santidade de Deus na vida do crente. Primeira coisa que é importante entendermos, que ser santo não é ter uma auréola acima da cabeça, uma voz extremamente doce e meiga e um olhar perdido no horizonte. Santidade não está relacionado àqueles que morreram. Eles já passaram. Santidade é para os vivos, é para os servos de Deus. Então existe um conceito que o mundo tem sobre santidade que está completamente fora dos preceitos bíblicos. Primeira coisa que é importante nós entendermos, irmãos, é que quando se fala de santidade, eu vou reiterar à igreja aquilo que outrora já havia dito. Santidade é o atributo mais exaltado de Deus. O atributo mais exaltado de Deus na Bíblia é a sua santidade.
Era comum, por exemplo, o judeu repetir sempre que ele quisesse enfatizar alguma coisa ou demonstrar que aquilo era mais importante que as demais coisas. Jesus se utilizava desse costume judaico. Por isso, em algumas oportunidades, antes de Jesus dizer aquilo que ele queria, ele usava repetir dizendo: em verdade vos digo, e dizia o que queria. Então ele estava com isso chamando a atenção, destacando aquele assunto que ele iria abordar, para mostrar que o assunto era extremamente importante. Era um costume judaico. Agora, quando você olha na Bíblia, você vai ver no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 6, que este atributo de Deus, a santidade de Deus, ela é comemorada no céu, ela é exaltada pelos seres celestiais. Então Deus é exaltado na eternidade pela santidade que há nele. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, está descrito: Isaías entrou para o templo e ele viu um culto se processando, o trono de Deus estabelecido e os serafins que voavam. E aqueles serafins, eles voavam com 2 asas, com outras 2 asas eles tapavam o seu rosto, e com outras 2 asas eles tapavam os seus pés. E eles voavam em volta, em torno do trono de Deus, e eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então de um lado eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O outro grupo de serafins respondia: toda a terra está cheia da sua glória. E voltava a dizer: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Em meio a esta comemoração, a esta exaltação da santidade de Deus, em meio a esta celebração no céu, diz a palavra de Deus que os alicerces do templo estremeceram e a glória de Deus encheu o templo, só porque os serafins estavam exaltando a santidade de Deus. A santidade de Deus é o único atributo que é repetido. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é justiça, Deus é amor. Há muitos atributos de Deus, nós poderíamos citá-los, mas o único atributo que é exaltado, que é repetido, é a sua santidade. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, para mostrar que o Deus que nós nos relacionamos é um Deus santo. Então esse é o atributo mais exaltado de Deus, isto é, mais comemorado na eternidade, em que os seres celestiais estão envolvidos nesta comemoração. Você vai ver esta mesma cena lá no livro do profeta, lá no livro do Apocalipse. Esta cena se repete mais uma vez, quando seres celestiais estão mais uma vez dizendo diante do trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Então observe uma coisa, irmãos, quando nós vemos seres celestiais como serafins, que são os seres mais próximos do trono de Deus, a santidade de Deus é tamanha que eles cobriam seu rosto em reverência e cobriam seus pés, para mostrar que diante de Deus ninguém é como Ele. Deus não é simplesmente 3 vezes santo, Deus é a santidade das santidades. Isto é, mesmo um ser santo como serafim, ao se aproximar do trono, cobre o rosto em reverência diante de um Deus que é santo, 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 cobre os pés e começa agora a exaltar o nome de Deus e a santidade de Deus.
E é esse atributo de Deus, preste atenção, é exatamente esse atributo mais exaltado de Deus na palavra, que Deus quer ver na sua igreja. A palavra de Deus não cita os demais atributos que Deus quer ver isso na igreja, mas a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Então Deus está dizendo assim para a sua igreja, para o seu povo, para o povo que pertence a Ele, para aqueles que foram resgatados por Ele, para aqueles que foram vivificados por Ele: sede santos. E Ele vai dizer por que você precisa ser santo. Deus diz assim: porque eu sou santo. Isto é, para nos relacionarmos com um Deus que é santo, é necessário que a santidade deste Deus esteja em nós. E é por isso que a Bíblia diz o que se requer da igreja que vai ser arrebatada. Sem santidade, diz a palavra, ninguém verá o Senhor. Então, santidade, na palavra de Deus, está muito distante daquele entendimento que o mundo tem sobre santidade. Uma auréolazinha na cabeça, a mãozinha grudadinha assim, um olhar perdido no horizonte, né? Aquele ar meigo. Isso não tem nada a ver de santidade. Isso você pode dar qualquer outro nome, até hipocrisia, me perdoe a sinceridade. Mas santidade é esse atributo de Deus que é necessário estar presente na vida da igreja. Se este atributo não estiver em nós, primeiro, não há eternidade, não há vida eterna, a promessa de Deus não vai se cumprir. Vamos ler ainda, irmãos, comigo. Abram suas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 19. Carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Em resumo, você só pode servir a justiça para a santificação. Então, Paulo está instruindo a igreja para mostrar uma coisa: outrora, antes de se converter, antes de ser alcançado pelo Senhor, o nosso corpo servia a tudo aquilo que desagradava a Deus. Outrora éramos assim. Agora, depois de termos sido resgatados, é necessário que este atributo de Deus, a sua santidade, esteja na vida do crente. Agora, uma coisa que é importante é que a palavra santo, ela está ligada a estar separado. A palavra santo está ligado a separação. Separado de quê? Então, no passado, quando as pessoas queriam ser santas, o religioso costumava fazer isso. Ele deixava a sua habitação aqui, deixava a família e construía no alto de uma montanha um local, e lá ele se isolava de tudo e de todos, porque ele entendia o seguinte: separado é isso. Não, nós estamos no mundo, e o Espírito Santo que habita em nós é que nos separa daquilo que desagrada a Deus, daquilo que não glorifica o nome do Senhor, daquilo que é uma afronta a um Deus que é santo. Então a separação, ela não se dá com o físico. Porque ela não precisa ser física. Porque a pessoa separa aqui, ele sai daqui, vai viver
como um ermitão. Mas o pecado está na mente dele. Só existe uma maneira: o Espírito de Deus habita em nós, e esse Espírito que habita em nós, ele é santo. Esse Espírito que é santo, é ele que opera na vida da igreja, levando você a uma vida de santidade, a uma vida de separação. Isto é, aquilo que você fazia antes de se converter, você não faz mais. Aquilo que era comum para você, hoje, você não age mais assim. Vamos ler comigo, irmãos, bem devagar agora. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 3. Olha bem o que está escrito na palavra de Deus. Porque esta é a vontade de Deus. Então, eu espero, eu entendo que todos nós que estamos aqui queremos saber qual é a vontade de Deus para nós, certo? Todos nós que estamos aqui queremos saber qual é a vontade de Deus para nós. Então vamos aí. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, qual é a vontade de Deus para a sua igreja? A nossa santificação, isto é, a nossa separação daquilo que agrada a Deus e daquilo que desagrada a Deus. Agora, a Bíblia é tão extraordinária. Às vezes aqui os obreiros e diáconos, os irmãos que são usados, a Bíblia diz assim: se separarmos o precioso daquilo que é vil, seremos como a boca do Senhor. Então, para você que quer ser usado por Deus, o que é ser usado por Deus, o que é ter autoridade para falar em nome de Deus, é separar o precioso, aquilo que agrada a Deus, daquilo que é vil, que desagrada a Deus. A Bíblia diz: se assim o fizermos, seremos como a boca do Senhor. Olha que autoridade você vai ter para evangelizar, irmão. Olha que autoridade você vai ter dentro da sua casa. Olha que autoridade você vai ter diante das pessoas que você se relaciona. Nós seremos como a boca de Deus, se separarmos o precioso do vil. Isto é, o que agrada a Deus precisa estar separado daquilo que desagrada a Deus. Isto é santidade, santificação. Então, qual é a vontade de Deus para nós? Diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Não vou me ater a nenhum tipo de pecado, nós estamos falando especificamente apenas sobre santificação, certo? Então vamos nos ater a este tema. Os temas que envolvem esse assunto, nós não entraremos neles. Verso 4 diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, isto é, o seu corpo, em santificação e honra. Você foi lavado no sangue de Jesus, você foi resgatado pelo Cordeiro de Deus, que mudou a sua vida, e agora você vai honrá-lo. De que maneira? O Espírito que é santo agora habita em você. Esse Espírito que é santo habita em nós. Então preste atenção: cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Agora vamos refletir um pouquinho. Como cada um de nós está possuindo o seu vaso? Como é que você possui o seu vaso? Como é que você trata o seu corpo? A palavra de Deus diz assim, que nós não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos. Há determinadas coisas que desagradam o Senhor, não é para você, não é para o servo de Deus. Mas pastor, tem gente na igreja que faz. Olha bem, salvação é individual, relacionamento com Deus é individual. E diga de passagem, tem muita gente que a Bíblia diz que está dentro da igreja e que não vai morar no céu. Não vai morar no céu. Naquele dia,
vai bater do lado de fora da porta, abre no Senhor. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então a iniquidade, o iníquo, vai ficar do lado de fora. Você pode até entrar por aquela porta aqui hoje, irmão, mas no dia do arrebatamento não vai ser assim não. Só vai entrar quem vive em santidade, porque o céu não vai ser contaminado pela terra. É por isso que Jesus disse assim: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador. Há duas expressões em grego para falar de outro. A primeira expressão é héteros, e a outra expressão é halos. Héteros quer dizer outro, mas que não tem a mesma essência. Halos quer dizer outro com a mesma essência. Quando Jesus diz assim: eu enviarei o outro, é halos, isto é, ele opera como eu opero, ele consola como eu consolo, ele conforta como eu conforto, ele ergue do pó como eu ergo, ele opera como eu opero, ele renova como eu renovo, ele levanta o abatido como eu levanto, porque é a mesma essência. A essência de Jesus e a mesma essência do Espírito Santo. Então ele nos deu outro, halos, isto é, aquele que tem a mesma essência dele. Então bem, vamos seguir. Versículo 5. Verso 4, lemos já dizendo: que cada um de vós saiba como possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Olha bem, uma coisa é o tempo da ignorância. Aqueles que não conhecem a Deus vivem um tempo da ignorância, mas não é o nosso caso. Nós já fomos salvos, os nossos olhos já foram abertos. Você sabe o que agrada e você sabe o que não agrada. Mas e se ninguém vê? Se ninguém vê, pastor? Santidade é alguma coisa que está acontecendo dentro do crente e não fora dele. Ela se exterioriza em atitudes, mas é algo que está dentro de você. É o seu desejo de honrar aquele que te ama, é o seu desejo de ser fiel àquele que te ama. Daniel estava distante da sua terra, estava vivendo em Babilônia, longe de Jerusalém. Mas Daniel, juntamente com seus amigos, a Bíblia diz que eles assentaram no coração não se contaminar com as iguarias do rei. Não importa quem esteja vendo, importa que aquele que nos ama, e nós também o amamos, agora nós queremos servi-lo com todo o nosso coração. Então nós não nos contaminamos, porque agora a nossa vida, este vaso agora é para honra, é para a santificação. Verso 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Olha, eu vou abrir um parênteses só nessa aqui, viu, irmão? Cuidado quando você for fazer negócio com o irmão, hein? Muito cuidado, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Muito cuidado. Se você sair no prejuízo, você está no lucro. No relacionamento com o irmão, é melhor você ficar no prejuízo, que à luz da palavra de Deus você está no lucro, ou do que você pensar que você se deu bem com o irmão. Vamos aqui, dentro do nosso assunto ainda. Verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas Deus nos chamou para a santificação. Isto é, Deus nos chamou para sermos separados. Agora uma coisa, irmãos, há determinadas coisas que às vezes acontecem e as pessoas, aparentemente, vai tudo bem na vida da pessoa, mas mesmo ele estando errado, mesmo ele desobedecendo a Deus, mesmo ele falhando diante de Deus, aparentemente não está acontecendo nada com ele.
Ao contrário, todo mundo olha e diz assim: está tudo bem. Só tem uma coisa: chega um momento do ajuste de contas. E o ajuste de contas é com aquele que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas, que sonda o profundo e o íntimo do nosso coração, que não precisa da informação de ninguém para sabermos quem nós somos. E aparentemente, você pode olhar para alguém e dizer: mas está tudo bem com a vida da pessoa. Vou citar um exemplo. Moisés, o homem mais manso da terra. Deus virou-se para Moisés e disse assim: Moisés, fala a rocha, porque vai brotar água. O que Moisés fez? O que ele fez? Não, irmão, ninguém sabe. Feriu a rocha. Deus disse: fala a rocha, Moisés. Ele feriu. A rocha brotou água? Brotou? Brotou. Então aparentemente qualquer um que olhasse diz assim: Deus deixou isso para lá. Moisés fez o que queria e Deus deixou para lá. Deixou não. Lá na frente, quando o povo está para entrar na terra prometida, o Senhor diz assim: Moisés, vem aqui, sobe um monte, que eu quero ter um particular com você. Agora é eu e você, Moisés. O que foi, Senhor? Você não vai entrar na terra. Por que, Senhor? Lá atrás eu te falei para você falar a rocha, você feriu a rocha. Há um Deus que é santo, há um Deus que é justo, há um Deus que te ama, há um Deus que nos poupa, há um Deus misericordioso, há um Deus que nos consola, há um Deus paciente, há um Deus longânimo. Não confunda longanimidade de Deus com a impunidade de Deus, que Ele vai deixando as coisas correr a revelia. Não é assim não. Na hora certa Ele chama cada um de nós para um particular, né? E ai de nós, se não for a misericórdia do Senhor. E é por isso que eu gosto sempre de citar a palavra de Deus, que diz assim: as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Elas não se renovam, só renova o que fica velho, irmão. A misericórdia não dá tempo de ficar velha, porque todo dia Deus tem misericórdia. Ao romper da manhã, misericórdia. Rompeu o outro dia, misericórdia. Nós só estamos de pé pela misericórdia de Deus. Então nós estamos vivendo um momento onde o Espírito Santo está operando dentro da graça de Deus. Mas a graça de Deus não pode se tornar vã, porque você deve possuir o seu vaso para a honra e para a santificação. Verso 8, para encerrarmos. Portanto, olha o que está dizendo Paulo à igreja de Tessalônica, e o que está sendo trazido hoje aqui na igreja de Praia da Costa. Praia da Costa 4. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Paulo está dizendo assim aos irmãos de Tessalônica: se você quiser desprezar, irmão, pode desprezar, mas você não está desprezando o que eu estou dizendo. O desprezo não é uma palavra de homem, não é uma palavra de homem. Quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Sabe por quê? Deus vai olhar para cada um de nós e vai dizer: eu quero ver a minha santidade em você, porque Ele deu o Espírito que é santo. Esse Espírito que é santo fez de nós morada, fez de nós habitação. Ele habita no coração do crente. Ele não é um viajante que ele está passando hoje, ele bate asa, vai embora, depois você vai para casa. Ele te visitou no culto, depois, agora só no culto de amanhã. Não, Ele habita no coração, e esse Espírito é santo. É por isso que Deus, quando trata conosco, Ele diz: sede santos, porque eu sou santo.
Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quer ser arrebatado, irmão? Seja santo. Deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. Possua o seu vaso para a honra e para a santificação, porque Deus quer fazer de você instrumento para a glória do nome santo de Jesus. À medida que Deus nos usa, o nome dele é glorificado em nós. E a santidade de Deus faz com que tenhamos com ele um relacionamento de intimidade. Quanto mais você se consagra, mais íntimo de Deus, mais consagrado, mais o Espírito Santo tem liberdade de operar, mais o Espírito Santo tem liberdade de dominar todo o seu ser. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Nós vamos cantar eu saúdo a